Boa noite. Boa noite, meu amigo Sidney. Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Opa! Boa noite, turma. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Sidney. Tudo bem? Tranquilo, Edvar. Tranquilo, graças a Deus, Amém. caminhando. Tive um probleminha técnico, mas já resolvi aqui. Esse probleminha técnico resolve rápido, né? É verdade, o importante é isso. Tranquilo. Toma aqui presente. Tranquilo, show de bola. Seja bem-vindo. Estou chamando aqui a galera, todo mundo tá aqui. Obrigada, boa noite, professor. Oi, Maria Ferreira, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Tô só chamando a galera aqui, todo mundo, que às vezes a galera fica no grupo, né? Me chama, me chama. E aí eu tô chamando aqui todo mundo. Fala, Gavi, teu microfone tá ligado, cara. Se quiser falar, pode falar à vontade. Cadê? Eu já chamei todo mundo, será? Deixa eu ver se tem alguém no grupo pedindo para chamar, turma. Só um minutinho. Boa noite. Olá, boa noite. Quem tá falando, eu não vi. Isabela. Oi, Isabela, boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Show de bola, que bom. Aí deixa eu ver aqui quem tá... A Francisca Luzirane tá dando... Luzireide, desculpa. A Francisca Luzireide tá dando boa noite. A Marina, boa noite. A Andresa, a Rebeca, boa noite. E a Andresa, boa noite também. Boa noite, turma. Coisa boa, mais uma aulinha, né, de gestão de pessoas. Mais uma aulinha da nossa matéria super importante. Larissa dando boa noite, show de bola. Mas eu não sei se para vocês acontece isso. Eu tenho que encontrar onde é que eu bloqueio as mensagens, porque vocês falam, aí vem uma mensagem em cima da mensagem de vocês dizendo que vocês escreveram uma mensagem. Aí eu digo, não, eu tô doido para ver a mensagem, mas fica um negocinho, uma notificaçãozinha roxa, sabe? Aí quando vocês escrevem eu não consigo ver, aí tem que esperar sair, eu vou ter que bloquear essas, encontrar onde, ó, tem gente pedindo para chamar. Não aparece não, pessoal, para vocês no geral, assim, que eu sempre deixo agendado. Professor, hoje para mim foi difícil de encontrar, viu? Tive que ir em detalhes para poder ver a reunião. Mas como é que será que eu mudo, hein, Andresa, para poder ficar mais fácil para vocês? Porque eu fiz a forma... fazer o agendamento. Mas isso é agendamento já. Eu nem abro a aula, não. Já está agendada para o semestre todinho. Então não sei não como lhe ajudar, não. Eu acho que aparece até na agenda de vocês, porque eu já agendei desde agosto. Eu fiz do jeito que a Unicef mandou. Agendei, nem mexo mais. Quem pediu para ser chamado? Já entrou? Já? Porque eu estou chamando aqui todo mundo. Eu nem saber. Vamos para a aula. Bora, bora, bora. Comédia. Vai dar certo. Vai dar certo. Pronto. Peraí que eu estou chamando. Faltam mais 6 pessoas eu chamar. Não sei se vocês vão poder vir. Aline, teu microfone tá ligado. Se quiser falar, fica à vontade. Não, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Pronto, eu chamei todo mundo, galera, que tinha para chamar. Acho que está todo mundo já aqui, né? Deixa eu ver. Pronto, deixa eu ver aqui. Quantas pessoas tem? Temos 30, 29. É só caindo, eu acho que é porque o povo... é porque vai falhando, né? Paciência. Chamei. Tem que começar a aula. Beleza, vamos nessa, turma. Começar mais uma aulinha de gestão de pessoas. Quando for no meio da aula, turma, porque agora eu estou vendo que tem 25 pessoas online, e a nossa turma eu acho que são 45, se eu não me engano. Aí quando tiver mais gente, eu queria ver se eu combinava um negócio com vocês. A nossa prova, ela é para ser na sexta, sem ser a próxima outra.
A nossa prova é para ser, deixa eu ver aqui qual dia. No dia 6. Eu estava pensando se vocês topavam fazer a nossa prova dia 30. 30 de outubro, próxima sexta. Mesmo esqueminha da outra. Será que alguém tem alguma oposição? Será que dá certo para todo mundo? Eu topo, Para mim, professor. para mim Por mim tá tá tranquilo, tranquilo, viu, professor, Cid? acho até melhor. Massa. Então façam assim. Eu tenho que esperar mais gente, né? Para eu alinhar, pelo menos tentar alinhar. O ideal era alinhar com todo Ok, mundo. professor, tá combinado. Show, valeu. E aí eu perguntei já ao professor Marco, que é o coordenador, ele disse que eu combinando com vocês não teria o menor problema. Eu acho que para a matéria vai ficar melhor, porque hoje eu acabo competência e conhecimento, né? Competência e conhecimento, hoje eu vou acabar. E aí a gente acaba e a matéria fica sendo até aqui. Porque se eu for deixar para fazer no dia 6, a matéria vai ficar quebrada. Então, turma, se der certo para todo mundo, então nossa prova fica sendo dia 30, próxima semana. Mesmo esquema, eu mando um link para vocês, vocês respondem, aí depois eu mando feedback. Por favor, não errem o e-mail de vocês, ok? Eu vou até pedir para você colocar 2 vezes o e-mail. Não erre o e-mail, porque se você errar o e-mail quando você escrever, e 2 pessoas erraram o e-mail, você não recebe o feedback como é para receber, tá bom? Aí, pronto, Davi, eu vou fazer essa enquete. Sim, na verdade, eu acho que vai tumultuar muito o grupo. Eu vou pedir para quem se opor me falar no privado. Quem não puder, entendeu? Que aí eu penso em uma alternativa, dependendo de quantas pessoas forem. Mas pelo que eu estou vendo, já que a maioria acho que vai topar, a gente deixa. A Mirella é muito engraçada. Ela não está na reunião, não, ó. Eu não estou conseguindo entrar e está pedindo para chamar. Tu chegou, Mirella? Deixa eu ver se eu chamo ela aqui, turma. Sim, turma. O que acontece? Como eu tô achando que a maioria vai topar, ainda bem, aí a gente deixa combinado na sexta-feira que vem. Aí eu vou perguntar no grupo se alguém se opõe, se alguém se opor, pode falar comigo no privado, que aí, que aí eu combino com vocês. Mas então, por hora, fica no dia 30 a nossa prova, tá? Próxima sexta. Acho que para mim fica melhor, para a matéria fica melhor, para a gente fica melhor. Senão, acho que vai ficar muito tempo, muita coisa, eu vou ter que quebrar a matéria no meio. Eu não sei se é muito vantajoso. Então, pronto. Então, a nossa provinha, tá? Sexta-feira que vem, prova objetiva e subjetiva, o mesmo esquema, mesmo nível, matéria cumulativa, tá bom, turma? Mas não se preocupem que eu não vou cobrar nada mais do que eu falei aqui. A primeira chamada, turma, se vocês pensarem, todas as questões eu tirei das atividades, né? Na NP1, né? NP1, né? Aqui. Rapaz, é tanta avaliação que eu nem sei. VP1, professor. VP1. Obrigado. VP1, VP2 e VF. Pronto, obrigado. Desculpem. É porque realmente eu trabalho em muito canto. Hoje eu passei o dia dando aula para o pessoal, para o servidor do Tribunal de Justiça. Aí, dou aula na Unifor, como vocês sabem, na Unicef, então acaba sendo muita coisa, e aí eu não decoro. Mas me desculpe. Então, na VP1, vocês notaram que todas as questões que eu coloquei, 100% foram das atividades. Nessa VP2, eu não fiz tantas atividades, porque alguns relatos dos alunos disseram que ficaram muito aperreados com a atividade, com muita coisa, vocês têm outras disciplinas, tem trabalho, tem não sei o quê. Eu disse, não, então eu vou maneirar mesmo. Hoje eu ia até passar uma outra atividade, mas eu disse, não vou passar não, vai ficar só a 5, que vale 1 ponto, então a nossa prova vai valer de 0 a 10. A prova, turma, é num nível bem tranquilo, certo? Nada além do que eu falei aqui. É um nível mais... Eu pego questões que eu elaboro, pego questões de concurso público. Até muita gente disse assim, adorei, eu voltei para minha época de concurseiro, de não sei o quê. Eu lembro que muita gente brincou. Mas, enfim, turma, então a prova, mesmo esquema, mesma tranquilidade, tá? A gente faz sexta-feira que vem, no dia 6, aí eu corrijo a prova com vocês, se tiver alguma questão para anular, alguma questão, alguma nota para rever, eu revejo da maneira mais tranquila. Aí o Davi tá pedindo para eu chamar o Daniel. Pode falar, enquanto eu chamo o Daniel aqui. Deixa eu tirar uma dúvida. Tá bom. A matéria da sua prova, ela é acumulativa? É. Vai ser da VP1 com essa? Isso, vai ser da VP1 com essa. Pessoal, eu vou precisar atender um telefone aqui rapidinho, porque é da pós aí da Unicef, tá? Só um minutinho. Tranquilo, professor, fica à vontade.
Pronto, turma, mil desculpas aí, é porque, como vocês sabem, né, eu coordeno apoio de penal e processo penal, civil e processo civil, e aí o professor estava tendo dificuldade de entrar no Teams e ele tinha aula agora, aí eu precisei atender mesmo, me perdoe. A pessoa que eu ia chamar, que é o Daniel, né, ele entrou já? Daniel entrou. Pronto, turma, então, para responder aí a matéria cumulativa, tá? Estudem pelos slides, estudem pelas atividades, uma coisa bem mais tranquila. Agora, essa matéria que eu estou dando agora, né, que é competência, que a gente vai falar do chá hoje, tão chique, chá, me lembro logo a Inglaterra, a Rainha Elizabeth. A primeira vez que eu viajei para lá, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, aí tem um biscoitinho de manteiga, que lá era o top do top do top. E aí, obviamente que esse biscoito de manteiga, hoje você acha em qualquer padaria assim da cidade, plaza, essas coisas você acha. E aí eu achava chiquérrimo, porque o cara falou para mim assim, esse é o biscoito que a Rainha Elizabeth come todo dia, tomando chá. Besteira. Show. Então, turma, essa matéria que vai agora, né, que a gente vai falar de competência, a gente vai continuar falando de competência, ela cai na prova, infelizmente vocês não vão ter nenhuma atividade para exercitar, né? Mas assim, só cai o que eu trabalhar aqui em sala com vocês. Os slides são uma ótima ferramenta de estudo, tá bom? Matéria cumulativa, nada de ficar estressado, nada de ficar ansioso, matéria bem tranquila, certo? Se durante a prova você achar que tem alguma questão mais mal elaborada, alguma questão que venha anular, pode ficar tranquilo que na aula seguinte a gente conversa para decidir se anula, se não anula. Vai ser coisa bem tranquila, turma. Já basta a ansiedade do mundo, eu não quero ser o causador de mais ansiedade nesse mundo, não. Então é isso, vamos nessa, turma, vamos começar a nossa aulinha. Doido que volte, né, as aulas presenciais, e pelo menos, turma, eu acho que esse semestre eu já estou para desistir, porque o governador tinha falado 15 de outubro, e depois ele não falou mais, né, e os casos aumentando. Enfim, eu acho que é muita vinculação da escola pública com a privada, né, e a época política aí, e aí eu acho que eu sinto que a escola privada ela quer voltar, e a pública não. E aí eu não sei se os políticos estão muito afim de pegar uma briga com a categoria de professores nas escolas públicas em plena época de eleição, né, mas isso é só uma opinião. Não sei se é verdade, assim, só estou compartilhando com vocês. Alguém quer falar? É grande verdade, meu amigo. Pois é. Pessoal, eu estou vendo aqui uma mão aqui levantada, mas eu não estou conseguindo ver de quem é. Pode falar. É da Mirella. Oi, Mirella, pode falar, linda. Eu vi hoje que o governador voltou atrás em relação a eventos em cantos fechados, justamente porque está aumentando os casos novamente. Pois é, já era de se esperar, né? Que era de 200 para 100 e agora fechado. Mas, pessoal, eu acho surreal, eu até comentei com vocês, né? Que eu tinha me prometido que no final de setembro eu ia tentar voltar a viver, porque eu estava dentro de casa, né? Eu quase não saí, quase não furei a quarentena até o final de setembro. E aí, como eu sou oficial de justiça, eu preciso estar na rua, tinha muito mandado que eu precisava cumprir, eu disse, não, a partir de setembro eu volto, lógico que eu não saio, feito doido na cidade, mas aí eu voltei para academia, e aí eu voltei a frequentar um ou outro restaurante, mas nada muito muito exagerado. Eu sempre vou em horários que não sejam de pico, sempre tomo cuidado de ficar de máscara, essa coisa toda. Mas numa das vezes que eu fui, né, que foi a primeira vez, eu falei para vocês, foi na quarta-feira, 11h30 da noite, no Coco Bambu do Iguatemi, galera, é enorme lá. Tem que estar espaçamento de mesa de 4 metros, eu não vi nada disso, nada disso. Ninguém de máscara, obviamente, as pessoas estão comendo, bebendo, então ninguém de máscara. Mas assim, você vai ao banheiro, aí você bota a máscara, mas nem isso. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, qual a diferença disso aqui para uma sala de aula, né? Considerando que nós somos todos adultos, né? Mas enfim, turma, eu não sou médico, eu não sou da saúde, então eu acho que isso aí só compete a mim mais refletir a respeito do que tá julgando, né? Só que para mim isso foi muito estranho. Aí eu até tive uma esperançazinha, que ele tinha falado, né? Volta dia 15 a graduação e dia 1º de novembro após, mas desde que ele e a esposa, o governador e a esposa tiveram, né, Covid, ele não falou mais no assunto. E o que se comenta aí é que estão aumentando os casos ainda mais. Hoje mesmo eu falei com uma amiga minha que é fisioterapeuta, ela está na linha de frente do Covid, aí ela achou bom no início porque os profissionais da saúde, merecidamente, ela, pelo menos foi o que ela me disse, eu não sei, eles estão ganhando 3, 4 vezes o valor do plantão, né? Então um plantão que era R$400, fica R$1.200, R$1.400, são palavras dela. Aí ela, no começo, mó feliz, só que ela já está cansada, ela não aguenta mais, porque realmente é muito trabalho, e ela diz, olha, quinta-feira, quando eu saio do plantão, tem 10 pacientes, tem 12, quando eu volto na segunda, aí já tem 36, já tem 40, disse, caramba, e ela dizendo, né, que os casos realmente estão aumentando.
enfim, o que a gente tem que fazer é a nossa parte, a gente tem que se cuidar na maneira do possível, não voltou à normalidade ainda. Mas, enfim. E é isso, querido. Professor, nem próximo ano isso não tem previsão de voltar, não, porque eu realmente estou achando já muito chato, sabe? Joyce, na verdade, isso aí não é uma coisa que depende muito da gente, né? Que tem previsão, tem, né? Como eu estou te dizendo, a previsão é dia 15 de outubro. Aí tem que ver qual é a nova previsão. Tomara, Joyce, que seja o quanto antes, né? Seja em fevereiro, mas desde que a gente volte com os cuidados. Essa semana mesmo, na terça-feira, teve reunião, né, dos professores da pedagogia na Unicef. Fui lá, tá tudo bem direitinho, turma. Tá tudo com álcool gel, tem adesivos educativos em todo canto, tem a questão do chão para você ficar espaçado, as mesas estão espaçadas. Então, assim, a Unicef, ela tá fazendo a parte dela, mas não depende só da Unicef, né? Depende também do governador autorizar. A posição da Unicef, dito pelo professor Aldemir, nessa terça-feira, que ela quer voltar, né? Lógico que com todas as seguranças e respeitando todas as questões sanitárias e resoluções e regulamentos que tenham. Mas, infelizmente, não depende só dele ou da Unicef. Mas, enfim, turma, o que eu tenho a dizer para vocês, sério, é que na vida sempre vai ter desafio, certo? Se não fosse esse, teria outro. A gente sempre está enfrentando o que a gente chama de leão, né? Todo mundo diz assim, agora a gente vai acordar para matar um leão. Leão são os vários desafios que a gente tem na vida e esse é um mais, que não vai ser o último, não vai ser o único. Então, além desse, a gente tem outros. E vida que segue, turma. A gente tem que ser como a água mesmo, tentando se adaptar a todas as situações. Por um lado, é ruim, preferia estar em sala de aula, presencial, tal. Sim, sim. Mas qual é o meu objetivo? Meu objetivo é me formar. Meu objetivo é me formar, é ter esse emprego, é garantir esse emprego, é garantir esse concurso público. Então, o que é que eu tenho que fazer diante da realidade que eu tenho, que eu não posso mudar? O que é que eu tenho que fazer para chegar a esse objetivo? Eu penso muito assim, né, turma? Então, eu mesmo como vocês, sou estudante, como vocês sabem, e aí eu também não curto muito, assim, na verdade eu me adapto muito fácil, tanto aula à distância, tanto se ensinando como aprendendo, eu acho que eu me adapto muito fácil. Mas, turma, já que essa é a realidade que foi posta, ela foi imposta, então como é que a gente pode fazer para alcançar nossos objetivos e sonhos? Então, acho que é muito isso, é ter tranquilidade, é saber que vai passar, ter esperança que vai passar, nunca pensar, vai passar daqui a 2 anos. Não, calma, vamos ver. Tá todo mundo bem, graças a Deus tá todo mundo com saúde, graças a Deus vocês estão em quase 1%, né, da população brasileira, que é o que consegue chegar à universidade, então todos nós somos privilegiados, né? Então é isso, eu acredito que a gente tem que ter mais força de vontade, mais persistência, e quanto menos a gente reclamar, melhor para nossa alma. Mas como eu disse, é só uma opinião. Show de bola. E é isso. Não tenha dúvida, meu amigo. Acho massa os comentários do Edvar. É isso aí, não tenho dúvida. Não sei o quê. O Edvar é um reforço positivo o tempo todo de skinner, né, Edvar? Mó barato. Tranquilidade. Mas é muito bom, porque aí eu sei que vocês estão aqui. E assim, turma, vocês, alunos de SET, são alunos muito diferenciados, né? Eu noto, aluno da pós, da graduação, realmente vocês são alunos que estão na aula, que participam, que estudam, que se preocupam. Eu acho isso muito bacana de vocês. Mas é isso, vamos lá, turma. Então a gente vai voltar para a nossa matéria. Se quiserem falar, fiquem à vontade para ligar o microfone e falar. Se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade para escrever no chat. Ou se preferirem, pode levantar a mão, que quando eu ver que você levantou a mão, né, aí eu lhe dou a palavra. Fiquem bem tranquilos. Eu estou vendo, pessoal, que tem mais gente do que na hora que eu falei. Já temos 32 pessoas. Quem chegou agora, turma, eu antecipei a prova, que era para ser no dia 6 de novembro para o dia 30 de outubro, ou seja, para a próxima sexta. A matéria até conhecimento e competência, que é o que a gente está estudando agora, a matéria cumulativa, e aí a gente faz no dia 30. Se você tiver algum problema, se você, não, professor, eu já me esquematizei, porque eu vi, o senhor tinha dito no primeiro dia de aula que ia ser dia 6, o calendário da Unicef diz que é dia 6, se tiver algum problema, fala comigo no particular, que eu vejo como eu resolvo isso, tá bom? Se eu não conseguir resolver de uma maneira que fique bacana, a gente mantém no dia 6, mas por hora a prova fica agendada para a próxima sexta-feira. No horário da aula, eu libero um link para vocês fazem durante o horário da aula a prova de vocês. Por favor, não errem o e-mail de vocês, por favor, não errem o e-mail de vocês quando vocês forem preencher lá, né, no campo específico, para poder você depois receber o seu feedback, Professor. tá bom? Espera só um pouquinho que a Luzireide quer falar. Ô, André, espera só um pouquinho que a Luzireide quer falar. Oi, Luzireide.
Luzireide, se tu quiser falar, pode falar, que ela estava com a mão levantada, não sei se foi erro. Oi, Rebeca, boa noite. Então, Oi, André, professor. pode falar. É que eu tava com o microfone desligado, falando um monte de microfone desligado, desculpa. Nada, que é isso, acontece. Sempre acontece com todo mundo isso. Professor, caso não consiga manter o dia 30, aí a prova vai ser dia 6. Isso. Eu não vou poder fazer dia 6, porque eu vou para casa dos meus pais. Ah, entendi. É no interior. Aí eu quero saber quando é a segunda chamada, ou se ainda vai ser uma negociação e tal. Pronto. Na verdade, uma turma grande como a nossa, provavelmente vai ter gente que inevitavelmente vai ficar de segunda chamada. A segunda chamada vai ser praticamente igual ao trabalho que o Anderson apresentou aqui pra gente. A segunda chamada vai ser uma atividade em que você vai criar um mapa conceitual, como ele apresentou aqui pra gente, e vai apresentar. Dependendo de quantos alunos forem, eu vou pedir para você gravar o mapa conceitual e me mandar o link da gravação para eu poder assistir depois. Aí eu coloco um materialzinho explicando como é que faz, quais são as orientações, quais são os critérios de avaliação. Se for só você, ou se for só 1 ou 2 pessoas, no máximo, aí eu peço para vir apresentar para a gente em sala de aula. Então a primeira chamada vai ser a prova, que aí eu já mantenho o Luzireide, porque nós já temos 30 e quantas pessoas aqui? Peraí, nós já temos 33 pessoas aqui. No meu WhatsApp, deixa eu só ver se alguém Professor, já falou. Pode falar, amigo. O senhor poderia também colocar a prova para poder abrir mais, para poder fazer mais cedo também? Nem na hora Posso, que tiver. Rafael. Só não posso exagerar muito nessa antecipação, cara. Se der 6h30, se a gente fechar 6h30, para mim tá ok. Fica ok para você? Tranquilo. 6h30 eu libero, aí vocês podem fazer até 8h30. De boa mesmo. O que eu não posso é, liberar 5 horas da tarde, entendeu? Até porque uma coisa que a gente tem que tentar evitar muito é que vocês passem a questão uns para os outros. Mas, pessoal, eu disse na reunião, eu disse, galera, todo mundo é adulto, a gente tem que tentar conscientizar o aluno, fazer com que o que a gente, todo dia a gente planta, mas todo dia a gente colhe. Então, se a pessoa está se auto-enganando e a gente está tentando fazer, o cara é adulto e tal, será que a gente mesmo tem que ficar nessa loucura? Mas, enfim, então eu posso antecipar meia hora sem o menor problema, Rafael, botar às 6h30. Aí deixa eu terminar só de concluir o raciocínio com relação à pergunta da Luzireide. Então, Luzireide, nós já temos 32 e a turma, se não me engano, são 45. Então, se ninguém está se manifestando aqui que não vai poder, no meu WhatsApp ninguém falou ainda, eu acredito que a gente vai manter mesmo na próxima sexta, quando você não vai precisar. Caso alguém vá fazer a segunda chamada, vai ser o trabalho que o Anderson apresentou aqui pra gente. Show? Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, turma. A Andresa queria falar, né? Andresa, pode falar. Foi a dúvida de Rafael também. Pronto. Tá, fica bom pra você, 6h30? Fica assim. Doido pra curtir a sexta, né? Eu também fico, turma. Porque, assim, eu não... Tá ótimo, professor. 6h30, tá ótimo. Pois pronto, vai ser 6h30, Maria Ferreira, vai ser 6h30. E assim, eu, durante muito tempo da minha vida, eu não trabalhava mais a partir de sexta, a partir do meu dia, eu não trabalhava mais. Aí, quando eu fui contratado pela Unicet, né, diante dos horários, e como eu dou cadeiras de 2 créditos, que é essa, e no próximo semestre, o professor Marco Aurélio já divulgou os horários, eu estou com o Estatuto da Criança e Adolescente, de novo, né, que é Direito da Criança e Adolescente, que as meninas aí da pedagogia fizeram comigo, semestre passado, a Andresa, Isabela, e é uma matéria super interessante, caso vocês queiram e precisem fazer uma matéria optativa, e aí vai ser sexta-feira esse horário. Então, como eu estava dizendo, né, quando eu fui contratado pela Unicet, aí o horário que conseguiu casar, né, como eu disse, foi sexta-noite. Eu disse, caramba, perdi minha sexta. Então, assim, hoje, por exemplo, né, hoje eu almocei com uma amiga, aí eu disse, caramba, eu doido pra sentir que liberou, né, que já chegou o final de semana, que sextou, mas não sextou, não. Mas eu venho pra cá, dou o maior prazer, eu faço trabalho à tarde aqui no meu computador, aí depois vou pra academia, aí venho, dou essa aulinha, passa rapidinho. Eu gosto de estar aqui, vocês sempre participam, é muito bom. Enfim, vamos lá começar a aula, que eu já conversei muito. Se alguém quiser falar, pode falar. Não entendi. Vai ser só o ECA ou vai ter outra disciplina? Pois é, por enquanto só me ofertaram o ECA. Aí, se tivesse outra disciplina, eu assumo de boa. Mas, por enquanto, o professor Marco Aurélio conversou comigo só o ECA. E na administração eu não tenho contato do coordenador e também não sei se o coordenador está precisando, né, de ir lá, na parte da administração. Mas, por enquanto, só o ECA, que tu já fez, né, Isabela? A Isabela foi bem bacana, é muito legal, né, ECA?
É incrível. Já fiz, foi maravilhoso. Pois é. Pois é. Se quiser, viu, ô Isabela, como você tem meu contato, um dia ou outro quiser assistir como ouvinte, tá de bobeira, vou lá assistir como ouvinte. Querem? Eu quero, hein? Ah, eu também vou, A eu e a Benedita Benedita também foi minha aluna. Show, foi mesmo, na DIECA. É muito bacana aquela matéria. Turma, eu sumi porque eu comecei a compartilhar minha tela, como vocês estão vendo. Deixa eu compartilhar aqui. São os mesmos, é o mesmo slide, tá? Eu não fiz nenhuma alteração, não. Poxa, por que ele não tá? Fala. Peraí, turma, que ele não tá. Poxa, por que ele não tá apresentando? Deixa eu ver aqui, turma. Slideshow. Pronto. Pronto. Turma, então eu estou compartilhando minha tela, por isso que eu sumo. Oxi. É como se tivesse, galera... Pronto, agora foi. É como se tivesse travado. Que doido. Turma, na aula passada, o que é que a gente fez, certo? Na aula passada, eu fiz uma checagem com vocês. Na verdade, eu revisei toda a matéria. Por conta da prova, revisei de maneira bem rápida, né? Obviamente. Por conta da prova, por conta da prova e porque eu acho que é sempre bom a gente revisitar os conteúdos. Se tiver alguma aula que você queira assistir, tem um link do YouTube, que eu até já compartilhei aqui, de um canalzinho que eu tenho no YouTube, que é um canalzinho bem pequenininho. E aí, nesse canal, eu posto todas as nossas aulas lá, que as nossas aulas ficavam aqui no Teams, né, antigamente. E agora não fica mais no Teams. Deixa eu ver aqui, já estou em desenvolvimento de pessoas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí ficava no Teams... E agora as aulas, elas se inspiram, né? Rebeca, matéria cumulativa, tá? Aí a Marina já fez com a Eulália, o ECA. Pronto. Acabei de botar no chat, pessoal, o link do YouTube. Se você quiser rever alguma aula da gente, todas estão nessa playlist aí do YouTube. Então, turma, na aula passada, eu revisei tudo que a gente tinha visto no semestre e comecei o quarto pilar da gestão de pessoas, que é a motivação, que é o conhecimento e a competência. Então, a gente está vendo que o gestor de pessoas é aquele gerente da unidade, aquela pessoa que é responsável por outras pessoas, é o líder, que ele pode ter 2 liderados, 3, 4, 10, pode ter uma equipe de 30. Então, o gestor de pessoas, essa matéria aqui, a gente consegue aplicar não só na nossa vida do trabalho, como também na nossa vida pessoal, né? Então, o gestor de pessoas, ele sempre tem que atuar motivando a equipe. E diariamente, tudo isso, turma, tudo que a gente conversa, dá a ideia de que, fez uma vez, tá bom. Mas não, o gestor de pessoas tem que estar continuadamente, pensando em como motivar a equipe, pensando em como comunicar a equipe, comunicando a equipe, pensando na questão do trabalho em equipe e falando do chá, né, que é o que a gente vai falar agora, né, da questão da competência. Depois da VP2, eu acho que eu falei certo, depois da VP2, a gente vai acabar, né, treinamento e desenvolvimento, que são os 5 pilares. Aí eu vou começar a falar um pouco, pessoal, dessa figurinha aqui para vocês, ó. A gente vai começar a falar um pouco sobre o gestor de pessoas, é aquele que agrega, que aplica, que recompensa, que desenvolve, que mantém, que monitora. A gente vai falar dessas atividades. Não vou demorar muito tempo, não, falando dessas atividades. E aí a gente finaliza a nossa matéria conversando um pouco sobre liderança. E aí que a liderança, sem sombra de dúvida, principalmente nos dias de hoje, a liderança é a base da gestão de pessoas. Então, o gestor de pessoas é aquele que cuida das pessoas, que cuida dos liderados, que presta atenção nas necessidades dos liderados, que anota o perfil de cada um, que faz a devida atribuição de papéis para cada uma dessas pessoas. Então, a gente está aqui no quarto pilarzinho, né, que é conhecimento e competência. Aí, na aula passada, a gente começou conversando um pouquinho sobre o conceito de competência. A competência pode ser compreendida como a capacidade de entrega de uma pessoa que, associada às suas capacidades, agrega um valor ao negócio ou à empresa, onde atua e a ele mesmo. Então, pessoal, quando você vai para um restaurante e diz, poxa, eu fui muito bem atendido pelo aquele garçom, quando você assiste essa aula e diz, poxa, que aula bacana, quando você está lá na sua empresa, ou então quando você elogia a pessoa no sentido profissional dela, na grande maioria das vezes você está analisando a competência dela. Você está analisando o chá, que é o que a gente vai fazer. Então a competência para a Dutra é a qualidade, né? A competência vai ser a qualidade da entrega do trabalho de uma pessoa.
Então, o serviço que eu presto aqui, isso, você me avalia se eu sou competente ou não pelo que eu estou entregando para vocês, pelo como eu estou prestando o meu serviço. E a competência, ela agrega valor não só ao negócio, porque se tivesse só professores ruins, com certeza vocês não estudariam na Unicef, mas como a Unicef, ela tem professores de bom padrão, de boa qualidade, aí são pessoas que você diz, poxa, são competentes, então vale a pena estudar lá. Por isso que agrega valor ao negócio, ou à empresa, e também à própria pessoa, porque a gente sempre está se desenvolvendo, né? Já para Fleury, a competência é um saber agir responsável e reconhecido que implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico e valor social ao indivíduo. Você vê que eles estão falando a mesma coisa de maneira diferente. Então, por isso que, resumidamente, competência significa a qualidade que uma pessoa possui e que é percebida pelas outras pessoas. Então, quando você mesmo diz, eu sou bom em fazer isso, eu gosto de dizer muito, né? Eu não tenho muitas qualidades, mas uma característica que eu tenho, uma qualidade que eu tenho é de dar aula. É uma coisa que minha alma respira quando eu estou aqui, eu sei que eu dou uma boa aula, pelo menos na maioria das vezes. E aí, quando eu digo isso, significa que eu me acho competente. Então, isso é uma visão pessoal, né? E aí, cada um vai ter sua opinião sobre isso. E aí, a gente, na aula passada, terminou conversando sobre o que é competência para os norte-americanos, que é o que a gente vai trabalhar mais, e é competência para os franceses. Os norte-americanos, eles têm uma visão mais intrínseca do que é competência. Para eles, a competência é estar presente não só o conhecimento, como as habilidades, como as atitudes. Lembra que eu falei que hoje a gente ia estudar o chá? O chá é exatamente isso. O chá é o pilar da competência. Então, o que é o conhecimento? O que são as habilidades? O que são as atitudes? É o que a gente vai estudar nessa aula. Então, a competência para os norte-americanos tem uma visão mais intrínseca, porque olha mais para o indivíduo. Olha para o conhecimento do indivíduo, se ele sabe. Olha para o saber fazer do indivíduo, se ele tem a habilidade para fazer. E olha para as soft skills. E olha para as habilidades daquele indivíduo, como a gente vai falar hoje. Então, hoje a aula é basicamente para a gente falar desse chazinho aqui. Então, para os norte-americanos, competência é um agrupamento sinérgico, ou seja, de relação interdependente, daí porque sinergia, do chá, de conhecimento, habilidade e atitude. Já para os franceses, não. Os franceses, eles têm uma visão mais extrínseca, mais exterior do que significa competência. Eles definem a competência como a capacidade de assumir responsabilidade diante das situações mais complexas e desafiadoras. Então, a competência para os franceses tá num momento bem delicado da empresa, está num momento bem delicado aqui da pandemia que a gente está vivendo, e a competência para os franceses é você ser resiliente, você ter uma atitude positiva frente às grandes adversidades da vida. E aí, diante dessa que um tem uma visão mais intrínseca e outro tem uma visão mais extrínseca, aí a gente tem a corrente integradora que junta as duas anteriores, né? Junta a corrente francesa e junta a corrente americana, que a gente mais adota. Então, a combinação cinética de conhecimento, habilidade e atitude expressa pelo desenvolvimimento profissional dentro de determinado contexto da organização que agrega valor às pessoas. Então, junta, né, parte do conceito de competência norte-americana, é porque eu estou tentando grifar aqui para vocês, não estou conseguindo. E junta também o conceito do francês. Então, ele quer que a competência sejam as duas coisas. Para a gente, pessoal, aqui, pelo menos na literatura, Chavenato e as literaturas mais da administração, já adota mais um conceito de competência norte-americano. No conceito de competência norte-americano, até já mostrei essa figura para vocês, a competência tem 3 pilares, que é o conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e as atitudes, que é você ter as soft skills, que a gente vai já conversar sobre isso. Então, se você tiver uma abordagem americana, sua visão é mais intrínseca, e a competência é o chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Já numa abordagem mais francesa, a visão de competência é mais extrínseca, é mais exterior ao indivíduo, porque é no contexto que o indivíduo está inserido, então é o contexto, olha para fora do indivíduo, e aí olha como o indivíduo se porta dentro desse contexto, como é que ele assume responsabilidade, ele foge, ele pede demissão, ou ele está lá junto, isso é competência. E aí, turma, é sempre bom a gente ter a noção de que tudo que a gente fala aqui são dinâmicos, é algo dinâmico. Então, por isso que eu disse na aula, o gestor de pessoas sempre tem que estar motivando, sempre tem que trabalhar em equipe, sempre tem que estar comunicando, exatamente porque tudo na vida é dinâmico, né? A gente está mudando todo dia.
Então, as competências, elas podem tanto evoluir, como pode regredir. Então, eu mesmo hoje sou super frustrado com um grande professor, quando eu entrei na instituição, o cara se garantia, era um super procurado, e com o tempo, ele foi deixando de ser um bom professor. Resultado, ele foi demitido. Cara, super gente boa. Ele, então, tinha uma competência e ele regrediu. Infelizmente, ele já não soube mais fazer. Mas a gente pode evoluir, né? Então, é sempre o que eu digo para vocês, não descartem as pessoas, porque a gente sempre pode treinar, pode desenvolver. Então, coloque o descarte como última possibilidade, a demissão como última possibilidade. Óbvio que você tem que ver o contexto, mas geralmente isso é a melhor a se fazer. E aí a competência é dinâmica e ela pode ser conquistada ou perdida, por isso que a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando, tem que estar fazendo como vocês fazem aqui, que são cursos, vocês estão dentro do curso, querendo melhorar, querendo se qualificar o máximo possível. Aqui, pessoal, eu queria discutir com vocês uma questão de terminologia, porque a gente ouve falar da gestão de competência e a gestão por competência. O gestor de competência é mais amplo do que a gestor por competência, que a gente vai falar na aula de hoje. A gestão de competência, ela planeja, ela organiza, ela controla e avalia as competências organizacionais. Ou seja, da organização como um todo, da organização no sentido mais genérico. Só que hoje a gente vai estudar a modelagem, a gente vai estudar a questão da competência que a empresa tem e da competência que a empresa deveria ter. E aí, quando a gente for na seara do indivíduo, é onde a gente entra na gestão por competência, que é um pouco diferente do modelo tradicional. Pessoal, como é que é o modelo tradicional, né? O modelo tradicional, o cargo vagou. Então vamos recrutar alguém para aquele cargo. Aí, quando você vai recrutar, você tenta ver as habilidades que aquele cargo precisa para poder recrutar aquela pessoa. Esse é o modelo mais tradicional. Então, vagou o cargo de oficial de justiça. Vamos recrutar alguém? Vamos. Quais são as habilidades? Qual é a competência que o oficial de justiça precisa? Vagou o cargo de secretário, vagou o cargo de professor. Então, a pessoa é recrutada para aquele cargo. Só que a literatura diz que essa visão mais tradicional, ela é boa, ela é importante, obviamente, mas ela é muito fechada, porque ela limita a pessoa ao cargo. Daí que vem a gestão por competência, que, na verdade, ela vai recrutar a pessoa bem novinha, vai recrutar a pessoa sem muitos vícios, e ela vai treinar aquela pessoa e vai cuidar da trajetória daquela pessoa, desenvolvendo as habilidades daquela pessoa, até aquela pessoa, até que ela consiga ser enquadrada em um cargo que realmente precisa das competências que ela tem. Então, eu não vou muito longe, não. Os programas de trainee, que vivem aparecendo, né? Itaú, Americanas, esses programas de trainee são muito o modelo mais de gestão por competência. Então, pega o aluno recém-formado, bem novinho, sem muitos vícios, e vai treinando aquela pessoa, vai cuidando da trajetória daquela pessoa, e os gestores estão sempre atentos. Opa, notei que ele tem habilidade de escrita. Não, notei que ele tem habilidade de atendimento ao público. E aí vai desenvolvendo a habilidade daquela pessoa. E aí, esse modelo, se for bem aplicado, ele acaba sendo melhor do que o tradicional, porque esse modelo não engessa. Então, no modelo tradicional, você fica engessado naquele cargo. E, de repente, você tem potencial habilidades em potencial para exercer outros cargos ainda mais de maior responsabilidade e ainda melhor do que o que você exerce, mas você está fechadinho ali naquele cargo porque você foi contratado só para aquilo. Então, quando a gente fala de gestão por competência, acaba sendo algo mais restrito. Então, divide o trabalho de acordo com competências individuais ou das equipes. Já a gestão de competência olha mais na competência organizacional. Isso vai ficar mais claro quando a gente for discutindo no decorrer da aula. Então, eu coloquei alguma observação dizendo assim, os modelos tradicionais da gestão de competência enfatizam o conhecimento técnico e a capacidade operacional, ou seja, se ele sabe e se ele sabe fazer, que um profissional deve ter como requisito mínimo para ocupar um cargo. A partir de estudos feitos pelo Goleman, na década de 90, que aí o Goleman é aquele que criou o conceito de inteligência emocional, né? Ficou comprovado que os profissionais mais bem-sucedidos são aqueles que possuem elevada competência organizacional dentro da instituição. A competência organizacional é a competência, turma, principalmente que está muito ligada aos valores da empresa, a visão, a missão da empresa. Então, se o profissional ele entende a visão, os valores e a missão da empresa,
ele se adequa muito mais àquela empresa. Por isso que é sempre bom, às vezes a gente passa por auditoria, né? Vai ter a auditoria da ISO, vai ter a auditoria da Bureau Veritas. Geralmente são empresas de auditoria, né? A ISO, na verdade, não é uma empresa, é uma forma, né, de fazer auditoria, aí as empresas fazem auditorias da ISO. Ou então tem uma empresa chamada Bureau Veritas, que ela é muito conhecida, e vai fazer auditoria. E uma das coisas que ela pode perguntar para o funcionário é se ele sabe qual é a visão, a missão, os valores da empresa. E às vezes fica, para que saber da visão? Só para quê, né? Porque aquilo é onde a empresa quer chegar. Então você, enquanto servidor, você, enquanto funcionário, você precisa saber para ajudar a empresa a chegar naquele local. Porque se você não sabe para onde a empresa está caminhando, como é que você vai poder ajudar a empresa nessa caminhada da própria empresa? E você e a empresa e toda a sua equipe, vocês são um só. Então, não se pode enxergar você destacado da empresa. Não quando você está no trabalho, né? Porque quando você estiver em casa, se repare, né? Que é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje em dia. Com o WhatsApp, com o teletrabalho, o trabalho ficou cada vez mais perto da gente e a gente está cada vez mais tendo dificuldade de nos separar do trabalho, né? Essa semana mesmo, nessa história que eu acabo não dormindo muito, mas teve um dia que 1h da manhã eu estava acordado, digo, quer saber, eu vou trabalhar. E sentei aqui e fui trabalhar, fazer meus cursos, fazer minhas coisas. Enfim, mas são outros 500. Então, pessoal, não é um modelo mais tradicional, né? Que isso é tradicional de 90 para trás, né? Que valoriza mais o funcionário que tem conhecimento e que sabe fazer, hoje em dia, não é mais o conhecimento e a habilidade. Hoje em dia é muito mais a atitude, mas eu chego já lá sobre isso. Que é isso aqui, ó. Tradicionalmente, né, um modelo de recrutamento tradicional, ele contrata alguém para o cargo. Como eu disse, a gestão por competência faz você querer desenvolver mais a competência da pessoa. Então, pega aquele trainee, uma empresa aérea, e vocês sabem que eu viajo muito, que eu amo, que a melhor do mundo é a Qatar Airways. E a Qatar, ela é muito, muito notório como a maioria das aeromoças são das Filipinas, são aeromoças muito novas, são aeromoças que vêm mais de Filipinas, Vietnã, Tailândia, de países mais pobres, não tão ricos como o Catar é, e aí também pessoas muito novas. E por quê? Por que eles recrutam? Porque a Qatar Airways, elas seguem uma série de protocolos que elas têm que seguir bem direitinho. Eu que já voei várias vezes por elas, é a mesma coisa sempre, aquele atendimento perfeito, padronizado sempre. Então pega pessoas novas, sem muito vícios de outras companhias aéreas, pessoas inexperientes, e a Qatar vai moldando bem direitinho, que é exatamente o que ela vai desenvolvendo a competência da pessoa. Então esses programas de trainee é muito focado nessa questão da gestão por competência. Então, pessoal, a competência, ela tem como base, né, o conhecimento, a habilidade e a atitude, como vocês estão vendo, e aqui é onde eu queria que vocês prestassem atenção e se ligassem muito nessa parte, que eu acho que para o pessoal da administração não é nenhuma novidade aqui o que eu estou falando, mas é uma coisa que eu preciso falar, até porque tem outros cursos aqui, né, tem as minhas queridas meninas da pedagogia, acho que tem homem da pedagogia também, mas, enfim. Então, a parte que eu tenho que falar, e esse é o velho chá. Então, a gente, no modelo mais norte-americano, né, para variar, a gente importando coisas dos Estados Unidos, no modelo mais norte-americano, para a gente, para a literatura, competência tem como pilar o conhecimento, a habilidade e a atitude. A competência, então, a literatura divide em competência técnica. Competência técnica é o conhecimento e a habilidade, e competência comportamental, que é a atitude. Daí porque o chá. Então, o chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento e habilidade são competências técnicas, são relacionadas mais ao produto que você entrega, ao saber fazer, ao saber e ao saber fazer. Então, a competência técnica, ela tem um conhecimento, que é o saber teórico, é você saber na teoria. E também tem a habilidade, que é você saber fazer na prática. Eu vi uma historinha num livro que ela diz o seguinte, é um quadrinho. Chega um menino e diz para outro assim, olha, agora eu ensinei o meu cachorro a falar. Aí o cara disse, foi? Ele sabe falar? Sabe. Pois então me mostra. Aí o menino responde, eu só ensinei na teoria, eu não ensinei como é que se faz na prática.
O que é que o livro quis dizer com isso? Que uma coisa é você saber o teórico. Então, por exemplo, às vezes, né, tem faculdades de direito, pessoal, que eu noto, que o professor é exclusivamente professor, que o professor não tem experiência prática. Aí ele tem muito conhecimento teórico, mas não tem tanto conhecimento prático. E para quem é do direito, sabe que cada juiz é uma sentença, cada juiz tem o seu Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e isso vale também para a administração, para a pedagogia. Então não adianta só a pessoa ter o conhecimento teórico. A pessoa tem que também saber fazer aquilo. Então a competência técnica, ela é mais relacionada ao produto que o profissional entrega. E aí, dependendo, né, do que for, pode ser ele conhecer as normas, ele manjar de informática, idiomas, que geralmente a gente vê nas seleções, né, requisitos básicos, aí saber falar inglês, ou então saber datilografia, é o novo, saber mexer, saber matemática, aí eles vão colocando as habilidades que eles querem da técnica, ou seja, do produto que você vai entregar. Só que hoje, pessoal, é muito mais valorizadas as chamadas soft skills, que eu vivo falando disso para vocês. As soft skills, né, são mais relacionadas à atitude, ao ser. Não adianta você ter um professor que sabe muito, um professor que sabe dar aula fora do comum, sabe explicar fora do comum, se ele é bruto com o aluno, se ele não trata bem o aluno, se esse professor ele joga papel no aluno, ou seja, além de você saber, hoje em dia é mais importante do que nunca, de você saber e saber fazer, mais importante do que nunca, são suas atitudes. Lembra de a gente conversando sobre iniciativa? Então, você ter iniciativa, você ter uma comunicação clara, você ter criatividade, flexibilidade. Então, quando vocês forem participar de uma seleção, tentem prestar atenção nessas características aqui. Geralmente, no recrutamento, o recrutador ele vai te pedir para contar uma história. Me narre uma história onde você precisou ter uma comunicação assertiva. Me narre uma história onde você isso. Aí você narra uma história por quê? Eu até já disse para vocês, acho que foi na aula passada. Porque fatos passados predizem comportamentos futuros. Fatos passados predizem comportamentos futuros. Significa que a história que você vai contar já dá um grande indicador de como você vai se comportar mais lá na frente. E aí, as empresas estão preocupadas hoje, obviamente, não só com competência técnica, mas principalmente com competência comportamental, com atitude. Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ir para um restaurante ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem tratado pelo professor, todo mundo gosta de ser bem tratado pelas secretárias, todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, essas habilidades mais comportamentais, de você ter uma inteligência emocional maior, e aí eu falei do Goleman, que ele em 1990, né, ele fez o livro dele, da inteligência emocional, é um livro bem grande, bem complexo mesmo, muito bom o livro, inclusive. Eu já li, devo ter entendido 10%. Eu entendi a essência, mas valeu para mim. Me li há um tempo atrás, pretendo voltar a ler de novo. Mas, como ele é muito grande, eu fico meio assim, porque... Não é que ele é muito grande, mas ele é grande. E aí eu fico meio assim, porque eu poderia estar lendo 2, 3 livros no lugar, porque a gente sempre tem muito livro para ler, né? Eu estou terminando o Em Busca de um Sentido, né, que é da logoterapia, um psiquiatra que estava no campo de concentração em Auschwitz, e aí ele criou um viés da psicanálise, só que ao invés de pensar no sexo, né, do caso da psicanálise, ele pensa mais na questão de buscar o sentido. E aí o próximo que eu vou ler, se Deus quiser, eu estou acabando esse, é A Revolta de Atlas, que é muito massa, critica muito a questão assistencialista dos governos, é um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Fala de o que seria do Estado se as pessoas produtivas desaparecessem. Como é que ia ficar esses benefícios assistenciais? Como é que ia ficar a estrutura do Estado? É de uma filósofa, e é incrível, eu dou aula de filosofia, né, também adoro, e aí é incrível, tô doido para chegar lá. Mas enfim. Então, pessoal, foquem nessas habilidades também. Então, não só você mostrar que sabe fazer, mas você mostrar que tem atitude, focada no cliente, focada em resultado, na comunicação, e aí já saibam que provavelmente na seleção ela vai te perguntar coisas do teu passado para você contar essas histórias, então já não minta, né? Não é bom mentir, nunca é, mas tente ver como é que você pode contar essas histórias. Então aqui há alguns conceitos, né? O que vem a ser o conhecimento. São informações que, ao serem reconhecidas e integradas pelo indivíduo em sua memória, refletem seu comportamento e julgamento. Refere-se ao saber que a pessoa acumulou durante a sua vida, está relacionada à lembrança de conceitos, ideias, fenômenos. Então, o conhecimento
como o nome já diz, a linguagem mesmo popular, é o que a gente sabe. Poxa, aquele cara tem muito conhecimento, significa que ele sabe muito. É exatamente esse o conceito de conhecimento. Agora, não basta ter conhecimento, porque você tem que ter a habilidade de botar o seu conhecimento em prática. Por isso que aqui diz está relacionado à aplicação produtiva do conhecimento. Então, a aplicação na prática desse conhecimento. Ou seja, colocar aquele conhecimento que está na memória e utilizá-lo em uma ação. Elas podem ser, a habilidade, né? Pode ser intelectual, essa competência ela pode ser intelectual, essencialmente ligada, no caso ele está falando aqui, essa ação, né? Porque ficou errada a concordância. Então, essa ação, elas estão ligadas, ela pode ser intelectual, ou seja, você mostrar que tem habilidade em processos mentais, de organização, reorganização, e pode ser também habilidades motoras ou manipulativas. Então, por exemplo, um professor ter conhecimento e saber dar aula está ligado à habilidade intelectual. Uma pessoa que faz flores, está na floricultura, fazendo flores, que ele vai e sabe montar algo, é um conhecimento mais ligado à habilidade manipulativa ou motora. E aí vem a atitude, né, que está relacionada mais a aspectos sociais, como você se relaciona com os outros indivíduos. E também aspectos afetivos. Aspectos afetivos diz respeito ao seu afeto com o outro. Se você tem empatia, se você consegue enxergar o outro, se colocar no lugar do outro, ou se você, na primeira vez que for contrariado, vai explodir na empresa. Então, se você explodir na empresa, pessoal, já mostra que você não tem essa atitude, né, do chá, essa competência comportamental muito bem desenvolvida. Então, a atitude ela está relacionada a aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho. Diz respeito a um sentimento ou predisposição da pessoa que influencia sua conduta na relação com os outros, ao trabalho e às situações que vive. Então, sem sombra de dúvida, hoje, mais do que nunca, as soft skills, elas são investigadas demais no momento de uma seleção e de um recrutamento. Talvez, se você não foi recrutado, participou de uma seleção e não foi recrutado, provavelmente tenha sido por conta das atitudes. Então, dentro do que a gente está falando, olha como é que você pode se reinventar nesse sentido. E aí o resumo, né? O conhecimento é mais ligado ao saber, a habilidade é mais ligada ao saber fazer, e a atitude é ligada mais no querer fazer. Não ser preguiçosa, tá lá disposta para fazer, tá lá com um sorriso aberto para fazer, porque todo mundo gosta. Atende bem. O conhecimento, como é que a gente adquire conhecimento? Mais uma forma educacional. Aqui vocês estão adquirindo muito... Pode falar, ótimo. Mas essas habilidades aí, né, que o senhor está falando, elas só podem ser adquiridas a partir do momento que eu já tenho uma experiência, né? Pronto, Joyce. Sim, e é por isso que existem os estágios na faculdade que mostram experiência, e é por isso que existem os programas mesmo de trainee para te treinarem nesse aspecto. Então vai depender muito, mas realmente, Joyce, na grande maioria das vezes já se exige essa experiência, né? E aí você tem que mostrar que com esse conhecimento, por exemplo, aqui onde eu ia falar, né? Aqui, por exemplo, na faculdade, vocês estão adquirindo mais conhecimento, uma formação, porque o conhecimento a gente adquire mais na formação educacional. A habilidade vocês vão adquirir mais nas disciplinas de estágio. Então, quando você passa por disciplinas de estágio, e todo curso tem, né, estágio obrigatoriamente, pelo menos que eu conheça, né, todo curso tem disciplinas práticas, pelo menos, aí é onde você vai pegar esse conhecimento teórico e vai aplicar na prática. Então, essa experiência em estágio já conta com essa habilidade, entendeu, Joyce? É você ter esse conhecimento e saber fazer. E aí, às vezes, vale a pena eu, por exemplo, eu me formei no Direito muito rápido. Eu me formei no Direito em 3 anos. Então, eu não tive tempo de estagiar. Passei nos estágios da COELS, da CAGES, mas eu preferi me formar mais cedo. E aí, como eu tinha muito conhecimento, sem dúvida, mas eu não tinha habilidade, porque como eu não estagiei, aí o que é que eu fazia? Nas férias, eu conversei com um defensor público amigo meu, nas férias eu ia trabalhar com ele. Então, eu pegava meu conhecimento e juntava com a minha habilidade. E depois, na época isso pode ser feito, né? Hoje eu não sei se pode, pegava uma declaração e aí apresentava como experiência. Então, às vezes, o próprio trabalho voluntário, em troca de uma declaração, numa empresa, é uma coisa boa para você pegar o seu conhecimento, que é o saber, e juntar e ter também a habilidade, que é o saber fazer. Deu para entender, Joyce?
Deu sim, é porque, na verdade, assim, algumas empresas, elas têm um certo preconceito e é como se desvalorizasse o estágio, entendeu? Como se o estágio, muitas das vezes, não valesse como uma habilidade. Aí, por isso que eu também tinha essa dúvida, porque muitas das vezes eu vejo que as empresas desvalorizam os conhecimentos adquiridos através dos estágios, né, que se transformam em habilidades, e muitas vezes requerem uma experiência de longo prazo que a pessoa tenha, entendeu? Entendi. E aí, Joyce, é onde complica muito, mas a gente tem que dizer que é casuístico, ou seja, caso a caso, vai ter que ver o caso, a empresa, o candidato, os recrutadores. Realmente é uma situação em que o justo paga pelo pecador, porque vocês sabem que, infelizmente, fraude existe, da pessoa nunca ter feito, diz que foi, fraude no currículo existe, da pessoa não falar inglês, não falar não sei o quê, e dizer que fala. Enfim, fraudes existem e é talvez por isso esse preconceito que você está notando, né? Eu acho que demonstra muito a forma como você se porta e mostra que sabe durante a seleção. Então é uma coisa, Joyce, que pelo menos no meu ponto de vista tem que ser analisado muito no caso concreto. E eu não vou longe. Eu me formei, quando eu me formei, eu fiz concurso para a Unifor e fiz concurso para Estácio, para ser professor. Eu nunca tinha sido professor antes. Concorri com Deus e o mundo. E eu passei em primeiro lugar nas duas. Tanto é que na Unifor sou professor até hoje, na Estácio eu só passei 1 ano. E aí precisei sair de lá. O fato é que, veja que no meu caso específico, nesse caso, eu muito novo, porque na época eu tinha 23 anos, muito novo, sem experiência, sem ter estudado nas instituições, eu acabei sendo aprovado em primeiro lugar, porque só era uma vaga e fui eu que assumi. Então, assim, por isso que eu te digo que eu acho que é muito o caso, e é muito a forma como a pessoa se porta na entrevista. É muita questão da conexão, porque às vezes a gente não bate o olho e gosta da pessoa, mas às vezes o recrutador bate o olho e não gosta, não sabe nem por que não gosta, mas já vai com o pé meio atrás. Então, acho que não dá para generalizar, certo, Joyce? Porque eu não tenho dados para dizer que dá para generalizar dessa forma que o estágio é desprezado. Mas eu não desprezo nenhum tipo de conhecimento. Nunca desprezei. E assim, para mim, eu acho muito bacana essa parte de você saber e tentar provar no âmbito do currículo que você não só sabe, você sabe e sabe fazer. Mas, enfim, né? A gente vai... Verdade. A Aline quer falar. Oi, Aline. Ops, eu apertei no lugar errado. Não, só aproveitando essa fala da Joyce com relação ao estágio, eu trabalhei 13 anos numa empresa onde eu vi o estágio ser valorizado, inclusive eu fazia grupo de estudo com um grupo de estagiárias sobre os casos, né, dos alunos que as meninas e os meninos acompanhavam, porque não era só estagiária mulher, tinha homem também. E já vi muitas dessas estagiárias, desses meninos, serem contratados. Na verdade, a empresa, no caso que eu trabalhava, aplicava também a seleção para a pessoa que já era estagiária e queria concorrer ao cargo, porém, a gente valorizava lá a pessoa que já estava dentro da empresa, por já conhecer como era que a empresa trabalhava, já conhecer as pessoas lá dentro. E isso era valorizado, era muito valorizado, melhor do que pegar uma pessoa chegando lá de paraquedas, verdinha, para a gente ainda ir falar sobre todos os detalhes da empresa. Joyce, que coisa bacana a Aline falando, e também, talvez seja porque eu acho que a Joyce, ela tá em outra área que a gente também não deve conhecer tanto, né, que eu acho que a Joyce é da pedagogia. Mas no direito, Joyce, também, eu tenho vários e vários alunos, principalmente aqui da pós-graduação, que eles estão estagiando durante a faculdade no escritório, eles se formam, o escritório automaticamente contratam, principalmente por conta disso que a Aline está falando. Mas é o que a Joyce falou, eu até entendi. Interessante, assim. Eu sou fonoaudióloga, mas eu sou fonoaudióloga educacional. Eu trabalho em escola desde 2003. Aline, legal. Poxa, Aline, eu não sabia. Eu sabia que tu era fonoaudióloga, mas eu não imaginava que era nessa parte. Aliás, tu até já tinha falado, né? Que eu acho que era parte de autismo, não é isso? Mas, eu passei um tempo sem fazer clínica, um período sem fazer clínica, mas aí nunca saí da escola. Desde 2003 eu trabalho em escola. Eu não sabia que a tua área era mais para escolar.
Mas legal. E que bom, Joyce. Tá vendo, Joyce? Tem esperança. Dá certo. Não se preocupe. Continua. Tem jeito ainda há esperança. Professor, também não sei se é porque, assim, aqui na minha cidade, que é a uns 80 quilômetros daí, as coisas são meio diferentes, sabe? Eu também não sei se deva ser por conta disso. Joyce, é como a gente estava conversando, né? Tudo é casuístico, tem que olhar o caso concreto, como você diz, a cidade, a cultura. Não dá para a gente generalizar assim, né? Mas tem um estudo. Mas vai dar certo, tenha fé. Lembrem que, como já disse, quem foi, meu Deus? Acho que foi Paulo Coelho. Olha onde é que eu vou chegar na minha citação. Ele disse que quanto mais escura a noite, mais bonito o amanhecer. Aí eu acho bacana, eu vi isso no céu hoje, eu nunca mais esqueci. Pode falar, quem ia falar? Eu ia falar. Professor, falando para Joyce, teve uma escola que eu estagiei 15 dias. Eu fui contratada. Já a outra escola que eu estagiei durante um ano, eu não fui contratada. Pois é, aí tem que ver, né? Caso a caso. É caso a caso, não tem pra onde correr. Então, Joyce, na próxima tu já sabe. Se porta, se treina, se porta assim de uma forma que sabe muito, treina, mostra o teu currículo massa, que eu sei que é, que eu tenho certeza que vai dar certo. Professor, eu tô falando assim, mas não é nem aplicado para mim, não, porque eu tô participando de 2 processos seletivos. Na verdade, eu tô em dúvida para qual eu vou. Show, entendi. Não, tranquilo. E vai dar certo. Deu certo, você vai passar nos 2 e vai escolher o que você quer, ou vai, se quiser, ficar nos 2. E se puder, né? Então, o conhecimento, ele é mais o saber, a habilidade mais o saber fazer, e a atitude é mais o querer fazer. Como é que eu adquiro conhecimento? Através de formação educacional, que é o que a gente está conversando aqui. Vocês estão adquirindo conhecimento. Mas não adianta a gente ter só conhecimento, porque a gente tem que ter uma certa experiência profissional para poder colocar o conhecimento em prática. E a atitude é muito mais uma questão pessoal, né? De você se reinventar, e a gente precisa se reinventar o tempo todo. O conhecimento, ele diz respeito mais às informações que você tem, saber o que, saber por quê, a capacidade de aprender. Já a habilidade é a técnica de você colocar em prática, né, o seu conhecimento, sua capacidade, saber como. E a atitude é você querer, estar disposto para fazer aquele sorriso, estar disposto para ajudar, estar disposto para carregar junto com a empresa. Eu não sei se eu já disse para vocês, eu sempre quis ser professor, mas eu achei que professor, porque a gente tem uma cultura no Brasil, dizendo que professor não ganha dinheiro, eu achei que eu ia morrer de fome, né? Aí, na época, eu queria ser professor de biologia, e como eu achei que eu ia morrer de fome, aí eu fui fazer odontologia. Então, meu vestibular mesmo, que eu fiz na UFC, foi para odontologia. Passei 4 semestres estudando lá, ganhando muito de conhecimento. No 4º semestre, veio, que a gente estudava feito um doido, veio a parte de uma disciplina que a gente tinha que esculpir um dente numa cera. Quando eu vi aquilo, eu digo, não dá para mim. E na época eu já estava fazendo direito também, e eu já estava gostando muito mais de direito. Direito eu caí de paraquedas, e graças a Deus aconteceu, mas enfim, isso é outra história. E aí eu vi que eu não tinha a menor habilidade. Conhecimento eu tinha, eu era um dos melhores alunos da turma, só tirava 7, tu imagina a nota dos outros, tirava 7, 8. Imagina a nota das outras galeras, que a gente morria de estudar, mas não dava para tirar 10, 9 naquelas provas. Mas enfim. E a habilidade eu não tinha, aí eu desisti. Ô, comédia. Então, o que é a competência, certo? Competência é você conseguir estar bem aqui, ó. Conseguir estar na interseção de todos esses, do chá, né? Do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, o que é a competência? Olha como, quando você diz, aquele profissional, aquele professor é muito competente, aquele garçom é muito competente, então quando você diz, eu sei fazer isso, é porque você está bem aqui, ó. Você está avaliando o conhecimento do profissional, você está avaliando a habilidade do profissional e a atitude do profissional. Então, competência está nessa interseção dos 3. E é que muito recrutador ele vai olhar. E aí, pessoal, além da competência, a competência, né, a competência como fonte de valor para o indivíduo e também para a organização, a gente viu que no conceito de competência, a competência é aquilo que o profissional sabe entregar bem e que agrega valor não só à organização, como ao indivíduo. Então, se o insumo, né, se a pessoa ela tem conhecimento, habilidade, atitude, ela tem a competência, o desempenho dela vai resultar em um valor econômico para a instituição e também um valor social para ele. Porque aí, se a pessoa me vê como um bom profissional, ela me coloca como espelho, ela me admira. Então, o profissional competente, ele não só agrega valor para a instituição,
mas também ela agrega valor para si próprio. Então as pessoas vão se admirar mais, vão se abrir mais para você, pelo menos na teoria, né? Porque vai depender muito das suas atitudes. E vai depender muito do contexto também. Mas, em tese, as pessoas vão passar a te respeitar mais, pedir mais a sua opinião, talvez você tenha amigos, sócios, daí para frente. Então, a competência, você ser competente, traz um valor social também muito grande ao indivíduo. Pessoal, o Chavinato, ele lista alguns tipos de competências, certo? Das competências essenciais. Aqui, o Chavinato fala uma coisa, aí os outros doutrinadores falam outra. Então, procurei trazer mais uma figura para a gente discutir o que é cada uma dessas competências. Tem doutrinadores, por exemplo, que trazem as competências essenciais e trazem quatro categorias das competências essenciais. Já eu explico o que é isso, tá? Já tem outros que não, que colocam a competência essencial uma coisa e cada uma dessas categorias diferentes. Eu pretendo que você entenda muito mais o conceito e consiga decidir para você o que é melhor. Mas bora estudar cada uma. Turma, toda organização, toda escola, toda empresa, toda universidade, toda precisa de competências essenciais. As competências essenciais vem de core competencies. Core o core da gente, pessoal, falando no português mesmo, diz respeito a essa parte abdominal que sustenta tudo. Então, o teu tronco, tudo, a gente fica em pé por conta do nosso core. Então, é uma competência de core, né, nesse sentido que é o que sustenta a empresa. Isso é a competência essencial. Então, são as competências básicas e fundamentais para o sucesso da organização, que sem elas não vai dar certo essa organização. Então, imagina se a Unicef só tivesse professor bruto, não ia dar certo. Imagina se um restaurante só tivesse garçom que não quer trabalhar, não vai dar certo. Então, as competências essenciais são aquelas competências que sustentam a empresa, daí porque é o core, né, que é o que sustenta o nosso corpo. Então, essas competências básicas, elas são fundamentais para a empresa. Toda empresa tem competência básica. Toda empresa tem essa competência essencial. Agora, a literatura fala também das competências funcionais, que são competências que cada departamento ou área precisa para construir e que são próprios da atividade especializada. Então, no Tribunal de Justiça, eu trabalho na Coman. A gente precisa ter certas competências que quem trabalha na CETIM, como o professor Rafael, não precisa ter. Então, quando se fala de competência funcional, é a competência, né, em tese, pode ser dentro da empresa, pode ser essencial, mas tem literatura que diz que não, que é autônoma. A competência funcional diz respeito à área, ao setor dentro da empresa, que é diferente. Existe também a competência de gestão, e aqui não só a gestão de pessoas, como a gente trabalha, mas a gestão financeira, a gestão comercial, a gestão de produtos. Então, existe também a competência relacionada à gestão. Então, imagine um empresário altamente desorganizado, um empresário que pega a empresa, o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais. Não tem a menor gestão. Então, nesse caso, pode ser uma competência essencial que a empresa não vai ter, não vai conseguir, né? Porque esse empresário é totalmente desorganizado nas finanças, por exemplo. Existem as competências organizacionais, que é relacionada à cultura organizacional, como ela se estrutura e se organiza para realizar seu trabalho. Toda aula eu acho que eu digo isso. Quando vocês entrarem numa empresa, procurem entender como é o clima organizacional da empresa e não inventem de querer mudar da noite para o dia o clima organizacional. Tudo na vida muda, inclusive o clima organizacional. Mas principalmente o clima organizacional, se for para mudar, tente mudar a longo prazo. Porque toda empresa tem a forma de você se relacionar, de resolver o problema, de chegar ao problema, de se comunicar. E essa competência organizacional diz muito da cultura da organização. E aí é como a empresa se estrutura para resolver problema, para se comunicar e tal. Então não chegue querendo quebrar tudo, não. Quando eu trabalhei, né, como coordenador, chegou um menino lá na auditoria, né, na DIPLAN, que é a divisão de planejamento, e ele quis mudar tudo, mudou todos os normativos, quis fazer auditoria em tudo, quis não sei o quê, o nome dele é para todo lado. No instante foi demitido, porque ele no instante quis mudar a cultura organizacional. Se tivesse ido com mais calma, com mais paciência, isso não tinha acontecido com ele certamente. E as competências individuais, que como o próprio nome está dizendo, a competência que cada indivíduo aprende e desenvolve suas atividades pessoais na organização. Também conhecidas como competências pessoais, humanas ou profissionais. Então, a gente tem as essenciais,
que são as básicas que a empresa precisa para se sustentar, as funcionais, que é a competência que cada setor precisa, a de gestão, que envolve muito a funcional também, que é a gestão financeira, talvez seja um pouco mais específica, né? Gestão financeira, comercial, produtiva. Existe a competência organizacional, relacionada à cultura da organização, e a individual. Aí no Chavinato, né, lista 4 dos cinco tipos apresentados acima, na seguinte ordem. Para o Chavinato tem a competência essencial, seguido da competência de gestão, seguido da competência de organização, da organizacional, e seguido das competências pessoais ou individuais. Então, o Chavinato ele não traz a competência funcional. Como eu disse, isso não é algo que a literatura é muito pacífica, não. Por isso, fiquem tranquilos, eu quero só que você entenda o conceito de cada uma delas. E aí, vamos falar da tal de gestão por competência, finalmente. A gente viu, turma, que o modelo tradicional é contratar, recrutar a pessoa para o cargo. Mas como é que eu faria uma gestão por competência? Essa história do trainee, essa história de eu tentar aplicar na minha empresa a gestão por competência. Bom, a gestão por competência tem vários tipos de estratégia, mas tem duas mais conhecidas, que é a outside in e a inside out. Essa outside in, ela diz respeito a de fora para dentro. Então, quando a gente está olhando de fora para dentro da competência, a gente tem que olhar o foco no cliente. Professor, como assim o foco no cliente? A gente tem que olhar para o cliente pelos olhos da empresa. Então, quando o gestor pergunta assim, qual é o nosso público? Então, o gestor da academia, eu fui para a academia hoje, quando o gestor lá da academia diz qual é o nosso público, ele está tentando, né, ele já está no resquício de fazer uma estratégia outside in, que é a empresa olhar para o cliente pelos olhos da empresa. Então, o nosso cliente tem essa característica, tem essa, aquilo outro. Então, essa gestão outside in, ela vai treinar funcionários para saber lidar com o cliente que ela acha que é, o perfil de cliente que ela acha que é. Então, nesse caso, e a gente vai ver como é que a empresa faz isso, eu chego já lá, mas a empresa deve olhar de fora para dentro, né, porque é outside in. Olhar para o cliente pelos olhos da empresa. Foca essencialmente no poder externo que molda a capacidade competitiva das empresas, seja nas vicissitudes do mercado, nos negócios, na política e em outros. Aqui, esse tipo de gestão é você tentar conduzir a sua empresa muito mais pelo que acontece de fora da sua empresa. Então, é você entender o mercado, então, aquele empresário que todo dia olha o jornal, o que é que está acontecendo no jornal, olha a Bolsa de Valores, o que é que está acontecendo na Bolsa de Valores, olha na questão da procura, da demanda, tudo que está fora. Então, essa questão, ele vai olhar na visão da empresa tudo que está fora. Então, como é o meu cliente que está fora? Como é que é o mercado que está fora? Como é que está a estabilidade, a procura? Então, nesse tipo de gestão, o gestor está muito mais preocupado em olhar o contexto que a empresa está imersa. Então, é como se, já que o contexto é esse, eu vou me adaptar ao conceito. Então, o que é que meus concorrentes estão fazendo? Então, eu vou fazer também. Então, eu vou me adaptar ao que está fora. Essa é a estratégia outside in. Aí o Porter ele vai dizer que é o principal ator da corrente, né, outside in, que é uma corrente clássica. Para ele, o alcance da vantagem competitiva se dá pela ocupação de uma posição diferente dos demais concorrentes do mercado. Então, sempre olha para os demais concorrentes. O que é que a galera está fazendo? Está fazendo isso. O que é que eu posso fazer para ser diferenciado? Então, é sempre olhando para fora. Eu olho para o cliente nos olhos da empresa. Eu olho para o mercado nos olhos da empresa. O que é que os concorrentes estão fazendo para eu fazer diferente? Então, para ele, a vantagem competitiva da empresa é você ocupar uma posição diferente dos demais concorrentes do mercado. E isso pode ser alcançado pelo entendimento das forças externas à organização e das necessidades dos consumidores. O que é que eu acho que o meu consumidor quer? Qual é que eu acho que é o meu perfil do consumidor? E essa gestão ela é muito utilizada ainda hoje. Agora, também tem uma estratégia inside out, que é o foco do cliente. Aqui, a empresa está mais focada em si própria. Então, aqui está centralizado nos recursos internos que envolvem não só o maquinário, os aparelhos, mas envolvem também as pessoas, né? Então, está centrada nos recursos internos, tangíveis e intangíveis,
conhecimentos e competências. Ver as coisas a partir da perspectiva do cliente, como se o vendedor estivesse tentando se colocar no lugar do cliente, ou seja, tentando demonstrar empatia. Então, nesse caso, a gente se imagina como um cliente. E aí, e no caso aqui, eu, professor, eu sempre me coloco no lugar do aluno, sempre. Se você já conversou comigo, minha cabeça é formada para ter empatia, para poder me colocar no seu lugar. Então, quando eu ministro essa aula, pensando, rapaz, eu quero ser o professor que é o melhor professor, eu quero ser o professor que eu gostaria de ter, então eu estou no foco do cliente. Então, o que é que eu acho que meus alunos, né, dentro da empresa, querem que o professor seja? O que é que eu acho que o cliente quer que seja? E quais são os recursos que eu tenho? Aí, só para vocês entenderem um pouco mais, ele vai dizer se o principal doutrinador, né, que é o Penrose, diz que a organização cria sua vantagem competitiva manipulando e desenvolvendo seus recursos, mobilizando-os para atender às oportunidades do mercado. De uma forma ou de outra, você vai ter que conhecer a competência que a sua empresa precisa. Desde a competência essencial, funcional, de gestão organizacional e individual. Então, de uma forma ou de outra, seja a estratégia predominante, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora, você vai ter que mapear as competências que a sua empresa precisa. E aí a forma, aqui essa estratégia, é a forma de ver essa competência. Eu vejo a competência que a minha empresa precisa com base nas questões externas do mercado. Aí você está na estratégia outside in. Ah, não, eu vejo a competência que a minha empresa precisa com base nos meus funcionários e com base nos meus funcionários sendo os meus clientes, como se os meus funcionários fossem os meus clientes, né? E aí, nesse caso, você está na estratégia mais inside out. E aí, seja você escolhendo, então o que é que eu estou conversando com vocês? Que a organização, ela tem competências que elas precisam ser mapeadas, e galera, não adianta mapear só uma vez, tem que ser constantemente mapeado. Eu vou já chegar lá nessa parte para conversar com vocês. Então, toda empresa tem as competências que ela precisa, essas competências precisam ser mapeadas, e você pode utilizar para mapear, olhando para fora, para os seus concorrentes, olhando para dentro o que você tem. Então, para mapear a competência, que é o que a gente vai falar agora, você vai precisar escolher qual é a estratégia que vai predominar na sua escolha. Porque aqui nesse slide, eu coloco as etapas básicas da gestão por competência. E a primeira coisa que você precisa fazer é mapear quais são as competências necessárias que a sua empresa precisa. Então, a Unicef, ela precisa, vamos lá, o que é que a Unicef faz? A Unicef, ela é uma empresa educacional. Então, ela precisa de professores. Professores que tenham quais competências, que tenham quais habilidades. E aí ela coloca. Não esqueça que quando eu falo de competência, eu estou falando da competência técnica, que envolve o conhecimento, a habilidade, e também da competência comportamental. Então, se você pegar um modelozinho na internet, por exemplo, que é bem fácil, isso é bem tranquilo que a gente está conversando, mapeamento de competência. Se você colocar, você vai ter que ver qual é o conhecimento que o professor precisa. Então, para dar essa disciplina de gestão de pessoas, o que é que o professor precisa de conhecimento? Qual é a habilidade que o professor precisa? E quais são as atitudes que o professor precisa para poder ter essa competência? Então, toda empresa precisa mapear as competências necessárias, as competências que ela precisa para sobreviver, as competências que ela precisa crescer. Aqui ainda é utópico. Aqui é a empresa, você assumiu agora a gestão de uma empresa e você está como gestor de pessoas, né, entre outras gestões. Então, você precisa, primeiro de tudo, mapear as competências que são necessárias para a empresa. E aqui, o grande erro de alguns gestores é pensar nesse mapeamento de competência, pensar nas pessoas que você tem. E esse não é o momento para você fazer isso. Esse momento aqui de você mapear as competências necessárias, você esquece as pessoas. Aí, depois que você esquece as pessoas, você passa a pensar a competência que cada cargo, que cada setor precisa, de maneira abstrata. Então, você chega, né? Quais são as competências? Competência técnica. Então, o que é que ele precisa saber? Precisa saber falar inglês, francês, espanhol? Precisa saber datilografar? Quais são as habilidades que ele precisa? E quais são as atitudes que ele precisa?
Aí você mapeia essas competências que são as necessárias, no plano tópico, sem pensar em ninguém. Depois você vai modelar esses 2 primeiros passos. São passos ainda abstratos, você não está vendo o recurso da sua empresa ainda, você vai modelar a competência. A modelagem da competência é tornar o que você fez aqui no primeiro passo um pouco mais dinâmico, no sentido de articular as competências individuais. Então, por exemplo, você colocou vários tipos de conhecimento, vários tipos de habilidade. Será que não dá para fundir? Será que não dá para... Eu coloquei lá que o cara precisa ter atitude alegre, precisa ter atitude sorridente. Será que não dá para você colocar tudo numa coisa só? Porque quanto mais objetivos ficar, melhor. Então, primeiro de tudo, você vai colocar da competência técnica, né, do chá, do conhecimento, da habilidade e da atitude, o que é que precisa, aquela empresa precisa, aquele setor precisa, e aí de maneira teórica, e depois você vai modelar. Modelar é tirar os erros, os defeitos, as falhas. Então você vai ver as competências repetidas, vai tentar agregar em uma mais, para ficar bem mais objetivos. Você vai articular, né, as competências individuais, vai ver a tipologia, né, se não tem mais de uma com a mesma tipologia, as definições de cada uma, o que é que você quer dizer com cada termo daquele, o nível de complexidade. Então o cara precisa saber inglês de maneira só básico, médio, ou precisa saber avançado. Então, na modelagem da competência, é quando você vai detalhar um pouco mais, você vai tirar as falhas desse mapeamento inicial, você vai colocar a categorização do nível de competência que você quer. Esses 2 passos, lembrem, esses 2 passos ainda no âmbito teórico. E você não vai olhar ainda para os funcionários da sua empresa, para o recurso da sua empresa. Só no 3º passo é que você passa a mapear e avaliar as competências disponíveis da empresa. Então, só nesse 3º passo é que você conseguiu ver quais são as competências que a sua empresa precisa, e agora, no 3º passo, você vai ver qual é a competência que a sua empresa tem. Então, as pessoas que trabalham aqui, quais são as competências que ela tem? Elas preenchem essas competências necessárias? Preenche, perfeito. Então, quase não vai ter o gap. Ah, não, ela não preenche essa competência. Vixe, então tem um gapzinho. O gap é a diferença, eu vou mostrar para vocês num gráfico, é a diferença entre o que a empresa precisa e o que ela tem no que diz respeito à competência. Então, se você mapeou a competência sem pensar em nenhum profissional, depois você foi mapeando a competência disponível e viu que todo mundo se encaixa perfeitamente, aí não tem gap. Mas se você viu que está faltando certas competências necessárias na sua empresa, aí é porque tem um gapzinho, tem uma distânciazinha. Como é que você faz para mapear e avaliar a competência dos funcionários disponíveis? Aí tem várias técnicas, tá? Você pode fazer uma análise documental, peraí, mapeando com essa... Ixi, eu passei essa... Ixi, peraí, turma. Deixa eu só ver se esse slide diz o que eu quero que diga mesmo. Oh, meu Deus, passei foi tudo. Peraí, só um minuto. Mapeando competência. Sim, é isso mesmo. Então, turma, como é que você vai mapear a competência das pessoas, né? Que você tem. Não só que você tem, mas também essa competência mais teórica. Você vai fazer análise documental, principalmente relacionada à missão, visão, objetivos estratégicos da empresa. Não esqueça que hoje em dia a gente fala de objetivos, a gente fala de gestão estratégica de pessoas, porque a ideia é que os funcionários estejam junto com a empresa nos objetivos estratégicos. E você chega em várias empresas, o funcionário ele não sabe nem a missão, nem a visão, nem o valor, e muito menos o objetivo estratégico. Você pode fazer entrevista, você pode fazer questionário, pode fazer uma observação, você pode fazer um grupo focal, que é de entrevista coletiva, que é o brainstorming. Então, turma, tem várias formas de você tentar mapear a competência. Então, a competência necessária e a competência que você tem. Como é que você vai mapear? Através de análise documental, de entrevista, de questionário, da observação, mesmo grupo focal. Percebam, turma, que tudo que a gente está falando, você está agregando conhecimento. Mas se você não for para um estágio ou na sua empresa, você não aplicar isso na prática, você vai ter conhecimento, mas não vai ter habilidade, que é o que a gente está conversando aqui na nossa aula.
Então, depois que você mapeou a competência necessária da organização, modelou as competências, modelar e tirar as falhas, juntar, tornar mais objetivo, ver o nível de complexidade, você vai analisar o que você tem disponível e investigar o gap. O que seria o gap? Turma, o gap é a diferença entre a competência necessária e a competência atual. Então, o gap é a diferença entre o que a empresa tem e o que a empresa deveria ter. Por isso que quando a gente faz o primeiro passo, a gente só pensa na empresa, a gente não pensa nas pessoas que a gente tem. E esse quadro, turma, eu coloquei, porque eu acho ele importante, porque ele mostra que esse mapeamento de competência, que esse desenvolvimento de competência tem que ser feito periodicamente. Por quê? Vamos supor que você acabou de fazer esse trabalhinho, né? Mapeou as competências que você tem, que a empresa precisa, modelou, viu as competências disponíveis e fez um plano de ação. O plano de ação é para você diminuir esse gap. Então, o plano de ação, eu identifiquei que na minha empresa eu preciso das competências de melhor atendimento ao público. Então, por exemplo, uma empresa as secretárias de qualquer empresa, a empresa colocou como meta para elas subir a satisfação do cliente no atendimento delas em 10% no período de um semestre. Então, poxa, a empresa está com o objetivo da pesquisa de satisfação delas aumentar 10% no semestre. Então, o que é que elas precisam? Como é que elas vão ser avaliadas? Pelo bom atendimento. Aí você fez o mapeamento do cargo, né, de secretário, das competências necessárias, modelou, e aí depois você viu quais são as que você tem disponível. E você identificou o gap, que exatamente para subir esses 10%, que está como a meta, você subir, você precisa de pessoas que melhor atendam, pessoas mais simpáticas. Só que a que você tem não é. Então, as que você tem não são, você pode treiná-las, desenvolvê-las nesse aspecto, ou ainda você pode recrutar e trazer alguém que o seja, né? Então, você montou o plano de ação para ver como vai corrigir o gap. E aí, nesse plano de ação, você disse, poxa, se eu quero aumentar o nível de satisfação dos clientes, de atendimento dos clientes, e esse nível de satisfação ele é medido principalmente pela simpatia, pela resolutividade, eu preciso desenvolver as secretárias que eu tenho. Então, vem o desenvolvimento que tanto a nossa disciplina fala. Então, você monta um plano de ação para desenvolver essas secretárias nessas competências que estão faltando, o gap, né? Então, você nota que das competências necessárias, das 10, elas têm 8. Opa, o gap são de 2 competências. Aí você monta um plano de ação, e esse plano de ação tem que haver a checagem para ver se ele está surtindo efeito. Você monta um plano de ação para desenvolver nessas secretárias essas 2 habilidades que elas não têm, essas 2 competências que elas não têm. Ou então, nesse plano de ação, além de desenvolver, você recruta. E aí, depois de 2 meses, que era o seu plano de ação, por exemplo, você viu que você alcançou a equipe dos sonhos. Que massa! Aí, então, quando você mapeia a competência necessária, vê a que você tem disponível, vê o gap, que é essa diferença, e monta um plano de ação para poder trazer para a equipe essas competências necessárias, aí você consegue, então está na situação ideal. A situação ideal é quando a competência mapeada está no mesmo nível de a competência necessária. Então, a competência que a sua empresa... Professor, Pode falar. esse investimento sempre dá resultados? Sempre é uma palavra tão difícil, porque é igual nunca, sempre nunca acontece, né? Mesmo eu falando nunca agora. Na verdade, não. Mas, na verdade, por isso que existe o plano de ação, Joyce. Existe o plano de ação exatamente para saber como seria esse investimento, em que seria, em como seria essa capacitação. E tem um grande problema aqui, porque a gente não consegue mensurar o investimento em educação. Só se sabe que o investimento em educação traz muito mais resultado para a empresa, e quem diz isso, eu esqueci o nome do autor, é do TQP, agora eu esqueci também, TQP, fala, meu Deus, esqueci, foi tudo. Enfim, tem um autor que ele fala que, eu posso botar no grupo depois, mas enfim, TV da qualidade, enfim, depois eu lembro. E ele diz assim, que não dá pra gente mensurar o aumento da produtividade de uma empresa
quando o investimento é em maquinário. Mas a gente não consegue mensurar o aumento da produtividade da empresa, do desempenho da empresa, quando o investimento é em educação. Então, sabe que a educação, sem sombra de dúvida, né, nesses desenvolvimentos que você vai colocar no plano de ação, são o mais importante, o mais interessante para a empresa conseguir alcançar os objetivos estratégicos dela. Então, Joyce, para responder à tua pergunta, vai depender muito de como o plano de ação foi construído, porque, veja, se tiver falha no mapeamento, seja das competências necessárias, seja das competências disponíveis, se tiver falha em um desses passos, certamente o plano de ação não vai dar certo. Então, se o plano de ação teve investimento do plano de ação e não teve retorno, é porque houve algum problema. Mas, Joyce, o que eu posso te dizer é que, tendo uma competência necessária bem mapeada, modelagem bem feita, tendo o mapeamento das competências disponíveis bem feitas e um plano de ação bem feito, o risco do investimento não trazer retorno baixa para muito pouco. Então, o ideal é você seguir à risca e tentar verificar se todos esses passos eles realmente foram seguidos à risca e são passos realmente que vão trazer o retorno do investimento da empresa. Deu para entender, Joyce? Sim, obrigada. Nada. Ó, a Joyce falou aqui, professor, falando de competência, eu vi uma notícia triste sobre esse assunto aqui no noticiário. Pois é, Joyce. Professor, minha conexão tá ruim. Poxa, Rafa, a gente tá já acabando, cara. Aline, professor, vou precisar me ausentar agora. Tá bom, Aline, sem problema. Deixa eu até tirar a turma antes que eu acabe a aula. Ainda bem que me avisaram. Para eu tirar aqui a lista de frequência. Espera aí, rapidinho que eu tô... Pronto, baixei. E aí, então, esse é o último slide. A gente acaba. Sim, turma. E aí, o que eu quero que vocês percebam, que a minha última coisa que eu tenho para dizer, é que esse mapeamento de competência, esse passo a passo, tem que ser feito sempre, periodicamente. Por quê? Porque a situação ideal é que a competência mapeada seja igual à competência necessária. Acontece que, com o tempo, a empresa vai tendo outros desafios, o mercado vai mudando, vai vindo Covid, e aí as competências necessárias da empresa podem mudar. E também a competência mapeada. E aí, ou seja, as competências podem ficar diferentes. Então, se ficar diferente, o que vai notar é que a competência necessária vai aumentar, vai ser necessária, só que o recurso que você tem, vai diminuir. Então, quanto mais tempo você passa sem fazer esse mapeamento de competência da empresa, da escola, da universidade, maior vai ficando o gap. Por isso que é interessantíssimo que esse mapeamento de competência seja feito com frequência, constantemente, periodicamente, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, pelo menos. Aí vai depender muito do tipo, do nicho, né, de mercado da empresa. Mas a empresa pode constantemente sentir necessidade de ter outras competências que hoje ela não tem. Então, vai aumentando outras competências que a empresa precisa, só que essas competências que você mapeou já não atendem mais, e vai aumentando o gap entre a competência que a sua empresa precisa e as competências que a sua empresa tem. Por isso que eu coloco esse gráfico para você perceber a importância da competência. Beleza, turma? Todo mundo entendeu? Sim, não, mais ou menos. Deixa eu voltar aqui a aparecer. Vou parar de compartilhar minha tela. Só um minuto. Oh, meu Deus. Pronto, voltei a aparecer. Pronto, turma, todo mundo entendeu? Chegamos no finalzinho da nossa aula. Espero que vocês estejam aí ainda. A Joyce tá, que eu achei que a Joyce fala comigo. O Rafael, a conexão tá ruim. Tranquilo, Sidney. Show, Edvar. Edvar tá aí. Que bom, que bom. Show, que bom, então. Pois, turma, então... Estou aqui, professor. Show. Pessoal, então, só para eu ratificar com vocês, tá? Nossa prova vai ser sexta-feira que vem. Vai até competência. Valeu, Davi, tô sentindo sua falta, viu? Faz um mês e meio que você não fala nas aulas. Aí, pessoal, a nossa prova vai ser sexta-feira que vem. Então, eu vou disponibilizar um link 6h30. Vocês vão ter até 8h30 para fazer a prova bem tranquila. Façam prova com tranquilidade. Fora isso, o que eu tenho para dizer para vocês é que se alguém não puder fazer a prova sexta, por favor, converse comigo no privado aqui no WhatsApp, tá bom? Então é isso. Vou parando aqui de gravar. Essa aula vai estar disponível no YouTube em breve, então vocês podem assistir. Beleza, galera? Valeu, Olívia. Boa noite a todos. Feliz final de semana.